Filho descendo as águas, e a pessoa do Filho em carne e sangue, que ele encarnou, ele podia ser tocado. João mesmo diz que ele reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. O Filho de Deus estava em forma humana e pôde ser tocado. Então, um dos sentidos humanos que podia ser contemplado na pessoa de Cristo, naquele momento, era o sentido do tato. A pessoa do Filho aparece encarnada e a pessoa do Espírito Santo, ela vai aparecer em forma de pomba. Lucas, falando da mesma passagem, ele diz que era forma corpórea de pomba, dando a entender que a ave que apareceu ali simbolizava a pessoa do Espírito Santo. Não é que a pessoa do Espírito Santo fosse uma ave, porque a pessoa do Espírito Santo é divina. A pessoa do Espírito Santo é Deus também. Foi cantado aqui que ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, de todo louvor também, assim como as outras pessoas da Trindade. Então, enquanto a pessoa do Filho era contemplada pelos sentidos do tato, ele podia ser tocado, a pessoa do Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, apareceu de sorte que o sentido da visão poderia contemplá-la. Viram o Espírito descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Então, o sentido da visão foi contemplada pela pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Pai? A pessoa do Pai, evidentemente, como invisível que é a divindade, ele não aparece aqui de forma que outro sentido poderia ser compreendido, a não ser o sentido da audição. A voz do Pai aparece de sorte que pôde ser ouvida. Então, contemplara-se o Filho pelo tato, contemplara-se o Espírito Santo pela visão e contemplou-se o Pai pelo sentido da audição. Foi dito que a voz do Pai, foi registrado que a voz do Pai dizia assim: "Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo." É verdade que esta mesma frase aparece em outra passagem do Novo Testamento, quando da transfiguração de Jesus, em Mateus 17 e em Marcos 9, por exemplo, mas lá você não tem a pessoa do Espírito Santo aparecendo. Você só tem a pessoa do Filho e do Pai. Então, o batismo de Jesus é a única passagem que as três pessoas da Trindade aparecem de forma compreensível aos sentidos. E isso é extraordinário, porque já desmistifica algo que muitas pessoas têm assim um certo receio de estudar essa doutrina como se fosse algo assim alienígena, estratosférico, como se fosse impossível de se compreender. Ora, aquilo que foi revelado para nós, conforme está na palavra do Senhor, é possível sim de se compreender. De outra forma, nós não teríamos toda uma lição e tantos livros e literaturas que são publicados a esse respeito, para que a gente pudesse estudar a pessoa da Trindade. Se fosse um mistério que não se pudesse ser, no mínimo, compreendido, é claro que a gente tem toda a devoção e respeito de entender que a Trindade, ela é uma doutrina um tanto desafiadora. Não é qualquer doutrina que você está estudando, é a doutrina da Santíssima Trindade. Ou não, por que não dizer a doutrina da qual emanam todas as outras doutrinas? É da própria divindade, mas é uma doutrina que pode ser sim compreendida, pode ser sim estudada, e nós estamos num trimestre, glória a Deus por isso, estudando toda essa lição. Além dessa passagem, a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia outras passagens que também mostram para a gente as pessoas da Trindade aparecendo. Mas o que é interessante é que a Bíblia ela faz questão de mostrar que a ordem dessas pessoas na Trindade, elas aparecem de forma diferente. A ordem das pessoas da Trindade, elas são perguntadas dependendo das passagens que a gente consegue ver. De tantas passagens que tem, eu vou citar aqui só mais duas para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Uma delas é a fórmula batismal, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. A gente chama de fórmula batismal aquela passagem que Jesus disse: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus, você tem a pessoa do Filho aparecendo primeiro, depois a pessoa do Espírito Santo, depois a pessoa do Pai sendo citada, como acabamos de ler. Já na passagem da fórmula do batismo, de Mateus capítulo 28, 19, essa ordem é mudada. E agora você tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Outra passagem que a gente também pode ler para mostrar que essa ordem ela é permutada é a passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5, 6 e 7, que diz assim, versículo 5, versículo 4, e há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo.
Versículo 5. E há também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E o Senhor aqui é o Filho. E há, no versículo 6, uma diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Perceba aqui que a ordem está agora, o Espírito Santo aparecendo em primeiro, o Filho aparecendo em segundo e o Pai aparecendo em terceiro. Você vai ver então que essas ordens, elas são mudadas, são permutadas, de modo que não é uma ordem de prioridade. A gente estuda na lição primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Mas não quer dizer que por isso o Pai é mais importante que o Filho e o Filho é mais importante que o Espírito Santo. Não. A gente poderia estudar numa ordem diferente. A gente poderia começar estudando o Espírito Santo? Poderia. A gente já teve lição só sobre o Espírito Santo. A gente poderia estudar começando a falar do Filho? Poderia também. A gente também já teve lição falando só sobre o Filho. Essa ordem ela é didática. Ela não é de prioridade. Não há uma prioridade, uma importância e hierarquia nas pessoas da divindade, de forma que o Pai, por vir primeiro, ele é mais importante, o Filho vem em segundo, então ele é menos importante que o Pai, mas ele é mais importante que o Espírito Santo. Não é assim. E o Espírito Santo ele é menos importante do que qualquer um. Não é assim. Essa ordem ela é didática. E reforçando o que o nosso vice-superintendente ele já falou aqui,